Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde também. Estamos começando online pontualmente 7h30 da noite, do dia 31 de março. Comecem a ser todas e todos bem-vindos. Tudo bom, Fer? Tudo bom, Yuri? Vocês na sala podem acenar se está ok meu som e meu vídeo. Oi, Mel. Já vou mandar o... Acabei de mandar o vídeo para Mel. Tudo bom? E aí, Fer e Yuri, queridos, tudo certo? Som e imagens, ok? E aí, Mel, Oi, Gui. Boa tudo noite. bem? Tudo bem, você? Super boa Pergunta do noite. Yuri. Boa Eu noite. te, eu te vejo e te ouço perfeitamente. Você também? Te vejo e te escuto perfeitamente. Perfeito. Então, enquanto o pessoal vai entrando, já dou o hashtag bora lá? Bora lá, demorou. Perfeito. Sejam todas, todos muito bem-vindos à 27ª live de Diálogos Entre Nós. Começo dando um super abraço afetuoso, carinhoso. Gratidão, Melissa Cassimiri, convidada brilhante dessa noite. Gratidão, Gui. Eu começo a live falando que eu não tenho vestuário para concorrer com aquário. Não tenho aquário para esta live, na verdade, né? Então, tem um terrário ali atrás, mas com a imagem do Instagram não vai dar para captar. E eu tô com um tripé, mas é um tripé horizontal. Então ele tá aqui. Eu tenho que ter todo cuidado com a minha mão, porque eu sou aquela pessoa que movimenta e escreve. Hoje eu não vou conseguir fazer isso, mas bora lá arrasar. Bora lá, então. Você já deu um spoiler que realmente tem um aquário. Eu até posicionei mais, que é para te receber com mais verde, com mais vida para além deste palco. Eu sou Guilherme Gobato, sou sócio fundador e especialista em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, uma consultoria focada na interseccionalidade estratégica das pautas étnico-racial, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, gênero e geracional. E eu gosto muito de ressaltar que o nós, que dá nome à minha marca consultiva, tem um duplo sentido. Nós, na primeira pessoa do plural, porque eu tenho certeza e muita esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, que vocês online e offline, Melissa e eu, todas juntos, podemos exaltar para mais inclusão e diversidade. Muitos foram os temas tratados aqui na Diálogos Entre Nós, em encontros presenciais em 2019, no Google for Startups, e encontros online aqui nesse mesmo palco virtual, 23 edições ano passado, com 22 pessoas convidadas, como plural que a vida é, plurais das pessoas que aqui passaram. Tratamos de temas tais como racismo estrutural, racismo religioso, ancestralidade, narrativas trans, de gênero, PCDs, LGBTs de uma forma geral. Falamos fundamentalmente de pessoas, de narrativas e sua inserção, tanto na sociedade como nas empresas em particular. Deixa eu só tentar tirar os comentários. Isso. E, perdão, é que tem muitos comentários subindo, Mel, acho que daqui a pouquinho... Tranquilo. Perfeito. E aí, todas as edições estão gravadas, tanto no YouTube, Diálogos Entre Nós, quanto neste Instagram, @Gui_Gobato. Então, novamente, eu super reforço as boas-vindas, a gratidão, a generosidade, por contar com uma pessoa tão querida e especial, Melissa Casimira, convidada brilhante essa noite. Mel, gratidão. Querido, é você. Eu queria agradecer aqui já de imediato a oportunidade deste convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Admiro muito seu trabalho. Você transforma aí o mundo que está à sua volta. Então, esse é o meu primeiro agradecimento. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompia já comecei. Imagina, aqui é jogo de mão dupla. Imagina, Mel, imagina. O que eu ia sugerir eu vou rapidamente me audiodescrever. E, bom, claro, né? Eu super agradeço novamente a sua presença generosa aqui. Eu vou rapidamente me audiodescrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com baixa visão online ou offline. E aí eu passo a palavra e você também se audiodescreva e conte um pouco da sua trajetória, se apresente. Eu sou um homem... Perdão, Mel.
Eu sou um homem cisgênero, autodeclarado branco, gay, porque representatividade importa. Tenho barba e cabelo pretos curtos, um óculos de grau, uso uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma jiboia de 10 metros de altura. Pessoal, jiboia é uma planta, não é um animal. A jiboia aqui atrás de mim e um pouco ao lado, outras plantas aquáticas no aquário, porque eu posicionei aqui para melhor receber esta grandiosidade querida. Mel, se apresente, por favor, e se audiodescreva igualmente. Eu sou Melissa Cassimiro, geograficamente eu falo de São Paulo, bem da área central de São Paulo. Talvez vocês escutem algum barulho. Eu sou uma travesti, sou negra. Eu estou com cabelos compridos, jogados para o lado. Eu estou com um brinco de costela de Adão para casar aí com a sua jiboia. E, em geral, eu vou estar durante todo o tempo da live sorrindo, mesmo que os assuntos sejam espinhosos, mesmo que os assuntos sejam complexos e tem muita coisa para a gente discutir, né? Uma coisa vai desdobrando a outra com um tempo sempre muito curtinho. E aí, de ambiente de fundo, eu tenho o meu apartamento, mas quando a gente fala aqui no Instagram, normalmente a imagem fica muito mais focada no nosso rosto. Então eu queria já tombar o Gui com o meu terrário, que eu mesma produzo e cuido, mas não deu certo, não tem problema. A gente divulga o terrário de Melissa Cassimiro, convidada excepcional desta noite, que é o tema inclusão de narrativas trans em empresas, por mais acesso, afeto e humanização. Mel, eu sei que você está com um tremendo discurso para além de ser protagonista, é também uma grande oradora e a gente vai pontuar muito sobre acesso, afeto e humanização. Bora lá? Bora lá, bora lá. Eu também não falei muito de mim, né? Pois não. Eu sou advogada, hoje eu tenho uma liderança em contratos imobiliários específicos para telecom, né? E aí eu falo que eu sou uma advogada, mas eu não sou uma advogada ortodoxa, né? Eu até uso a licença da palavra para usar isso, porque no imaginário de todo mundo, e nós vivemos no imaginário, todo mundo acha que só quem advoga é quem vai no fórum e que faz petição, né? E não, eu saí deste caminho, Gui, porque eu vi que era uma área muito fechada, né? E aí talvez não tinha essa dimensão lá com 21, 22 anos, mas era onde a minha corporeidade, mesmo ainda não em transição, ou seja, ali naquela época era de um menino negro, era muito específica para alguns trabalhos, né? Não era o trabalho de escrever, não, a leitura que o meu corpo passava é que eu não poderia escrever, eu poderia muito pegar o trem e fazer 4 fóruns durante um dia. E aí eu falei, puxa, acho que isso talvez não me dê um futuro, talvez eu fiz a faculdade errada, mas não, depois eu cheguei à conclusão que eu não fiz a faculdade errada. Eu explorei, na verdade, outros caminhos. Então, a minha sacada, ou enfim, o que tive como oportunidade, não é nem sacada, a oportunidade que me chegou foi entrar em grandes empresas multinacionais. E aí eu comecei carreira numa empresa de telecom e hoje eu migrei para uma empresa americana. E lá estou. Esses 2 caminhos são de 16 anos. Perfeito, perfeito, Mel. Tem muita história boa para além desse encontro desta noite. Pesquise no YouTube Melissa Cassimiro com 2 S. Virão umas 10, 12 referências de talks de Melissa ao longo dos anos e também em 2019, 2020 e neste ano tem várias narrativas para além desse mesmo encontro, diálogos entre nós. Mel, o que eu gosto de ressaltar? Primeiramente, meus locais, minhas perspectivas de fala, né? Aqui como mediador desse encontro e, fundamentalmente, como um homem cisgênero branco, para muito além de ser um homem gay, paremos aí, homem cisgênero branco, que eu tenho muita responsabilidade e muita ciência sobre os privilégios decorrentes dos meus marcadores sociais. Dormimos com privilégios e devemos acordar com responsabilidade. É uma jornada e aqui, então, eu delimito algumas das minhas perspectivas de fala. E também eu tenho muita ciência e muita responsabilidade a partir disso.
Eu também convido todos e todos aqui online, e todos, evidente, tem uma caixinha de interrogação aí, se vocês quiserem mandar perguntas e comentários, pode ser pela caixinha de interrogação, ou mesmo na timeline, se eu não me atrapalhar, eu vou endereçar devidamente. Você tá aí? Mel, tema... Pois não. Tô aqui. Tá aí? Você tá por aí? Mel? Eu tô por aqui, você também? Tô assim. Gente, só uma... Perfeito, perfeito. Tranquilo, tranquilo. É uma discussão de muito peso nesta noite e é normal, é esperado, que às vezes a conexão vai nos dar, vai tentar gongar, mas a gente está aqui, continua e vamos lá. Mel, eu vou rapidamente problematizar e aí eu já te peço o primeiro brinde da reflexão. Eu gosto de ressaltar algumas das passagens aqui no palco virtual do Diálogos Entre Nós, entre as quais a professora querida Rosane Borges, que eu recebi ano passado na live número 18. A professora Rosane Borges, para quem ainda não a conhece, o prazer de conhecê-la, é uma mulher negra, jornalista e escritora e doutora em Ciências da Comunicação. Eu sei que Mel e tanto eu, e muita gente tem muito afeto e carinho por ela. E aí, eu resgato esta live com Rosane Borges e trago 3 outras intelectuais feministas negras, 2 brasileiras e uma americana. A professora Rosane traz de uma forma bem concisa e potente algumas reflexões sobre o local social da margem ao centro. A professora Rosane lembra a Bell Hooks, uma escritora feminista negra norte-americana, que tem um livro de mesmo nome, Da Margem ao Centro, Teoria Feminista, no qual ela teoriza sobre a tentativa de mulheres negras saírem da margem ao centro, desse local social, né? Sendo que da margem elas podem e elas alcançam o poder. A professora Rosane, na live do ano passado, defendeu que mulheres negras não saíram da margem e que isso não significa exatamente que elas continuam subalternizadas. Ao contrário. Também resgata a professora Rosane a nossa querida mestra Sueli Carneiro, do feminismo negro brasileiro e um expoente da luta por direitos civis, por direitos de gênero e raça. E nessa citação, ela traz a Sueli, por Rosane, uma opinião que emana, não é radicalmente empoderar mulheres negras, e sim emancipar e dar autonomia às margens. E é a partir das margens, no pensamento de Sueli Carneiro, que as mulheres negras se insurgem nesse sentido. Aí, por último, Mel, Lélia Gonzalez, que também muito citada pela professora Rosane Borges. A Lélia tem uma frase muito potente. Agora, abre aspas, agora o lixo vai falar numa boa. O que Lélia Gonzalez quer dizer sobre isso? Que a partir das margens, Lélia, uma professora intelectual negra, teria que ser escutada, ainda mais no meio universitário, que ela se inseriu entre as décadas de 70 e 80, totalmente branco, racista, heteronormativo, coisa não muito diferente de hoje, né? Aí, Mel, com todo esse pano de fundo, trazendo potências negras, Rosane Borges, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, eu peço então que você nos brinde, que você resgate as suas experiências pessoais e profissionais a partir desse histórico conceitual da margem ao centro e também do centro à margem. Mel, todo seu. Excelente, excelente, excelente. Já colocou essas 4 maravilhosas, né? Que a gente fala assim, eu não tenho nem vocabulário para responder uma pergunta como essa, né? A gente tem sim. desdobrar para falar assim, eu vou dar uma resposta, não que não chegarei aos pés de nenhuma delas. Mas quando a gente fala dessa movimentação das margens ao centro, me lembra sempre que as estruturas elas são verticais e elas são hierarquizantes, né? E aí a gente vai para um lugar, Gui, que é do imaginário, né? Na verdade, do imaginário que a gente almeja, né? A gente carrega uma crença que a ideia de sucesso está totalmente vinculada a esse deslocamento da margem para o centro, né? E aí, quando a gente tem esta ideia e a gente carrega esta ideia durante a vida toda, e como que a gente carrega isso durante a vida toda? Você precisa estudar em uma escola particular, e aí já caiu 99% da população.
Você precisa ir para Disney, né, antes dos 18 anos. Você também precisa fazer um intercâmbio aos 17 e entrar numa faculdade de primeira linha, ou seja, a gente reduz completamente o que é uma ideia de centro. A gente cria um imaginário de centro que ele é irreal, que ele é impossível de chegar. A gente não chega nisso, né? Eventualmente, quem não vai fazer este caminho, a pessoa que sai da margem e chega no centro, que o centro nada mais é do que uma estrutura de poder, né? Quando a pessoa que sai da margem entra ali dentro do centro, ela se torna uma exceção, ela se torna o exemplo a ser seguido, como se todas as outras pessoas pudessem chegar da margem ao centro. E aí acontece uma coisa que é o grande mal que a gente tem hoje, um adoecimento muito precoce, porque as pessoas... E aí é o que a meritocracia esfrega na nossa cara todo o tempo, né? Para que você seja bom, você precisa estar naquele lugar de centro, você precisa se movimentar, você precisa se esforçar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Enquanto os outros descansam, você trabalha. E isso é uma coisa muito horrorosa. Isso é uma coisa que realmente vem trazendo impactos na vida de pessoas que são da margem, que a gente não consegue explicar aonde que a gente vai conseguir parar, né? Porque é uma bolha que realmente é inatingível, né? Como que eu faço na minha vida, né? Também tenho milhares de problemas, né? Milhares de vulnerabilidades. Mas eu, enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa negra, a minha forma realmente de hackear e de entrar o mais próximo da bolha é realmente não perder a minha origem. Eu todo tempo vou saber. Porque dentro desta bolha, ela tem uma coisa muito sofisticada de pegadinha aqui, que é realmente, você vai entrar ali naquela bolha, você pode entrar naquela bolha, né? Ou seja, você vai se matar para entrar naquela bolha, mas quando você entrar dentro da bolha, você não vai se reconhecer, você vai perder a sua identidade. E aí a ideia de quem está na bolha é que você produza as mesmas opressões contra os seus, né? Eles vão retirar a sua identidade e que você reproduza as mesmas opressões contra os seus. E aí eu vou dar um exemplo que talvez a grande maioria das pessoas vão lembrar. Antigamente falavam-se, para que uma mulher tenha sucesso, ela, quando ela chegar numa liderança, ela tem que ter uma postura masculinizante. Né? Ou seja, então aquela mulher, ela fazia opressões sobre outras mulheres, né? Ela quebrava a sua autenticidade. Então, eu, enquanto estou neste lugar hoje, eu preciso lembrar todo o tempo, porque tem uma questão muito importante. A minha vivência enquanto trans, ela é muito coletiva. Né? Porque eu não quero ser exceção, eu não quero ser agulha no palheiro, né? Eu quero estar neste lugar e eu quero trazer as outras pessoas que não tiveram oportunidade, que elas possam desfrutar o mínimo de dignidade. Né? Então não adianta eu estar neste lugar e reproduzir opressões que eu enxergo inteira. É necessário que eu esteja neste lugar, eu grite da margem, eu grite da margem para o centro e que esse centro me reconheça como uma potencialidade. Misturar a minha subjetividade com a minha coletividade. Então, é muito importante estar neste lugar da margem, empoderar a margem e estar constantemente. Mel, nós estamos aqui, a sua imagem deu uma congeladinha, mas nós acompanhamos o seu áudio, estarmos a partir da margem gritando, correto? Online tem essas questões, pessoal. A Mel está enfrentando, acho que um probleminha de conexão, ou aqui ou ali. A Mel está... Então, Mel, o que acontece, eu acho que aqui está ok,
o pessoal está falando que talvez esteja, o seu sinal esteja um pouco instável, talvez. Mas nós estamos se escutando. Parece que a Mel sumiu. Mel, você não quer encerrar, sair da live? Eu fico com ela aberta, eu te chamo novamente nessa mesma sala? Pessoal, só um pouquinho de afeto e acesso para a questão da conexão. Isso sempre acontece, às vezes também, né? Mel, se você tentar, se estiver nos escutando, sair da live e voltar novamente, talvez? Só um instante. Voltou? Estou aqui. Mel, você consegue sair da live e voltar? Ok, a Mel saiu. Pessoal, só um instantinho, fiquem nessa sala. A Mel eu vou pedir novamente uma conexão de vídeo com Mel. Mel já está aqui, vamos lá. Mel, acabei de mandar um pedido de vídeo para você. Vamos torcer para que a banda agora nos ajude. É uma discussão muito pesada, é uma discussão com muito conteúdo e pode ser que... Mel, tudo bem aí? Tudo bem, sim. Voltou melhor agora? Ok, tá melhor. E como eu disse, né, é uma discussão de muito peso, muito conteúdo, e às vezes a internet não aguenta mesmo. Mas vamos lá. Mel, a sua imagem está um pouco falhando, mas se você estiver nos escutando, às vezes a gravação em si ela vai ficar boa. Tá tudo bem me ouvindo? Tá tudo bem, tô ouvindo. Ok. Eu não sei o quanto a gente conseguiu evoluir lá na resposta. Nós evoluímos até o ponto que você falou que das margens era possível gritar. Tá bom, excelente. Porque se a gente não gritar da margem e a margem ter o poder, a gente não consegue mudar as estruturas, Gui. Né? Isso vai ficar sempre. Um pequeno grupo vai ficar dentro do imaginário do que é poder. E o poder também está na margem. O poder vem da margem. As potencialidades também estão na margem. Né? Então, é preciso esse exercício constante, esse olhar muito ampliado da necessidade do poder da margem. Né? E quando a gente fala a margem pode ser um papel de identidade dos grupos minorizados, mas também de locais. Né? Quando a gente fala das periferias, quando a gente fala dos locais interiores e também quando a gente fala das regiões fora do eixo Rio-São Paulo, né? É isso, né? Porque normalmente a gente diminui já nisso, né? O sucesso da vida é ir para São Paulo, é ir para o Rio de Janeiro. Não é isso. A gente pode exercer os nossos poderes de onde nós estivermos. E sucesso não implica poder. Sucesso é realmente executar o que você executa, reverberar a sua voz, se empoderar e potencializar. Né? Não existe sucesso ser diretor de uma empresa multinacional, ser diretora de uma empresa multinacional e de repente você perder a sua identidade. Sucesso na vida é a gente estar com a gente mesmo, autenticidade, né? Ser autêntico já garante mais que um caminho de sucesso. A gente poder se expressar, mulheres negras se expressarem sobre as nossas ancestralidades, sobre os nossos cabelos, as pessoas transgêneras sobre a identidade trans ou o seu não local de cisgeneridade, né? Porque também a gente faz um papel muito binário quanto às nossas transgeneridades, né? E também não é isso. Ser trans não significa, e aí louvando Roberta Close, mas não significa ter a beleza da Roberta Close. Nós somos diferentes, nós somos totalmente múltiplos e múltiplas. E a nossa beleza está dentro desta multiplicidade, né? Nós já sofremos muito para entrar dentro de caixinhas. A gente não precisa criar mais novas caixinhas pensando que a gente tem que sobreviver porque a gente está em pandemia. Mel, não por acaso, eu já ia resgatar a presença de Dandara Hudson, mulher preta, trans, direto da Amazônia Xingu, que está aqui online, e não por acaso, Dandara passou aqui no palco virtual 2 vezes ano passado, em junho e em setembro.
a Deus está gravado, felizmente. E você trouxe uma questão muito fundamental, que Dandara também trouxe a partir das perspectivas amazônicas dela, de mulher preta trans. Não temos que estar em São Paulo, por exemplo, para nossa existência, nossa corporeidade ser validada. Não precisa disso exatamente. Mel, demais. Demais, demais. E, inclusive, a própria Dandara diz, né, é desfazer o imaginário cis heteronormativo, correto? Exatamente, exatamente. Enquanto a gente não desmonta essas barreiras continuam e são barreiras invisíveis. E só quem está dentro de uma corporeidade dissidente ou quem não está dentro do que é estabelecido como padrão, a gente sabe o que é. Né? Não precisa ser dito, mas precisa ser almejado. Uma vez que é almejado, a gente já sabe que criou-se uma estrutura. Exatamente. E gosto muito... Hierarquizante e excludente. Exato. Hierarquizante e excludente. Hierarquizante e excludente são preconceitos estruturais e estruturantes, né? Fala-se muito do racismo estrutural, mas temos também o machismo estrutural, uma LGBT transfobia estrutural, capacitismo em relação a pessoas com deficiência, etarismo em relação a pessoas 50, 60 a mais, de forma estrutural. E aí, Mel, não por acaso hoje, 31 de março, é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Aí eu faço um recorte, vamos lá celebrar, vamos lá conquistar mais espaços para além de continuarmos lutando. Temos, né, para quem ainda não conhece, a plataforma Transempregos, que é o maior banco online de talentos trans aqui no Brasil. Dados de hoje, fui no perfil da Maite Schneider, uma das cofundadoras da Maite Schneider, uma mulher trans branca. Na Transempregos, 24 mil profissionais cadastrados. Em 12 meses, de janeiro do ano passado a janeiro desse ano, cresceu 315% em usuários. São cerca de 820 empresas parceiras divulgando posições para pessoas trans de forma gratuita. O acesso é www.transempregos.com.br. E aí, eu gosto de fazer esse recorte corporativo, que é o que também nos une, porque nós sabemos que apesar das empresas aderirem a diversidades como um todo, a diversidade LGBT, a diversidade trans em particular, nós sabemos, por definição, que isso não necessariamente significa uma inclusão de fato, né? Então, diversidade é um aspecto natural, e a inclusão, de fato, vem aquela questão do acolhimento, do pertencimento. Então, Mel, nessa data de celebração e de luta, 31 de março, eu gostaria que você nos brindasse sobre a sua visão a respeito da inclusão de narrativas trans nas empresas e como isso reflete muito dos seus talks corporativos e muito também do seu conhecimento de mercado. Legal, Gui. Deu uma paradinha de novo, mas vamos segurar. A gente tá jogando muito axé, né? O áudio está perfeito, a imagem está ok. 5G. Tá bom. Acho que o papel da Transempregos veio como marcador muito expressivo, né? Porque quando eu falo que lá para 2005, 2006, a minha pergunta central de vida era como ser uma travesti dentro do mercado de trabalho. Quando a Transempregos expõe essa ferida e começa a trabalhar arduamente para isso, esses espaços foram abrindo, né? Eu sempre falo que é uma equação, né? E essa equação ela tem diversas variantes, não tem uma causa que seja determinante, mas sem dúvida a Transempregos veio muito para transformar e garantir aí uma inclusão. O que a gente tem? As empresas começaram elas entenderam que diversidade e inclusão é um marcador muito expressivo de diversidade e inclusão. Você ter diversidade e inclusão é bom para a marca. Né? Se alguém fala que eu não fui bem, eu sou uma pessoa LGBT e não fui bem tratado dentro de uma empresa assim assado, você pode perder cliente, a sua marca vai ser negativamente afetada, né? Então tem marcadores que já são muito específicos de leitura de diversidade e inclusão, que a empresa já sabe que, puxa, vamos trabalhar com isso? Aí, Gui, o que a gente precisa entender é se essa inclusão é genuína. Né? Lembrando que diversidade a gente vai encontrar em qualquer lugar.
né? A gente está numa live completamente diversa, né? Porque até entre pessoas, até entre gêmeos tem uma diversidade, né? Então, assim, diversidade tem... até na Suécia vai ter diversidade, né? O problema é quando a gente fala de inclusão, porque a inclusão, ela é totalmente relacionada às estruturas de poder, né? Então, não adianta eu ter... E aí, como que a gente pega as artimanhas de diversidade e inclusão? Eu tenho um quadro de 56% de mulheres. E aí a gente tem que perguntar, quem é essa mulher e aonde ela está? A gente, leitura labial, pessoal, leitura labial. Eu falei, que mulheres são essas? Quem são essas mulheres e que cargos elas estão, né? Então, hoje é muito necessária a leitura interseccional a todo tempo, né? Quem são os LGBTs que estão na empresa, que cargo que eles estão, de qual origem étnico-racial eles estão, quantos são cadeirantes, porque senão, Gui, e aí é um grande erro dos grupos de diversidade, eles só trabalham um tema. E aquele tema, ele vai entrar dentro da estrutura que é hierarquizante, né? Eu tenho um grupo de diversidade que normalmente é liderado por uma pessoa, um homem branco. E normalmente não vai incluir as outras letras, né? Ele vai fazer engajamentos que sejam de comemoração da marca para fora, mas muitas vezes não tem da marca para dentro. E quando a gente fala em pessoas transgêneras, vem uma coisa muito higienista, né? Porque a empresa quer uma pessoa trans, mas ela quer uma pessoa trans que fale inglês, que venha da faculdade de primeira linha, que tenha uma coisa horrorosa que se chama passabilidade, mas ele quer enxergar aquela pessoa trans, ou muito parecida com uma pessoa... que é muito parecida com uma pessoa cisgênera, né? Essa é a grande verdade, né? Ou completamente feminina, ou completamente masculino, né? E isso é carta fora do baralho, né? É brincar de se enganar. E a gente não está... né? Eu não trabalho com diversidade e inclusão, mas eu estou beneficiada e inserida dentro deste contexto. Mas quem está fazendo isso está brincando de se enganar, porque nós somos múltiplas, nós temos identidades que são múltiplas e a gente, né? Não adianta, a gente tem países que a gente reconhece mais de 300 identidades, né? E gêneros, né? Quando a gente fala de gêneros e identidades. Então, acho que tem muitas empresas que estão fazendo de uma forma genuína, precisam se rever de uma forma muito constante, mas precisa interseccionalizar todos esses assuntos. Os grupos de diversidade, eles têm que dialogar e criarem pontes, porque senão exerce as mesmas estruturas que são completamente seletivas, né? Porque vem o lugar da seletividade, né? Eu quero contratar uma trans, mas a trans tem que ser daquele jeito. E aí esquece do seu papel de corresponsabilização. A corresponsabilização social. Se entrou neste jogo de diversidade e inclusão, se você quer ser uma pessoa diversa e inclusiva, você tem que tratar todas as fatias do bolo. Você tem que saber que tem pessoas no seu quadro que podem ser reintegradas, você tem que criar ambiente seguro, você tem que ter o patrocínio da liderança e você tem que fazer um canal de denúncia muito imparcial, né? Isso escrito com políticas muito bem estruturadas, né? Você tem que ter esse ambiente, senão você não trabalha com diversidade e inclusão, isso é fato. E aí você vai ter um mapeamento de pessoas que eventualmente são pessoas transgêneras e que podem ser ali reintegradas, que é o meu caso, né? Eu já trabalhava na Accenture, eu fiz uma reintegração, mas eu não fui inclusa, né? Ou seja, porque eu não estava fora do mercado de trabalho. Precisa fazer um trabalho para as manas e para os manos que precisam ser inclusos. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar do sistema estrutural. A gente tem que lembrar que pessoas transgêneras ainda sofrem uma ruptura familiar com média de 13 anos, que a gente ainda tem uma expectativa média de vida de 35 anos. A gente tem que se questionar por que 82% desses crimes de ódios são acometidos contra mulheres negras, né? E aí vai totalmente
concatenado, que a gente fala com genocídio da população negra e também sobre... bom, enfim, totalmente com relação ao genocídio. A própria morte dos saberes negros, o Te epistemicídio perdi. negro, né? A própria morte, o próprio apagamento de saberes negros, o epistemicídio negro, né, Mel? Que sabemos que não valorizamos e não acreditamos historicamente, isso é somente falando, a produção intelectual, a produção cultural, em toda a sua dimensão de pessoas negras que fizeram e fazem por muito neste país. Exatamente. E aí também, uma coisa que é muito importante, pessoas transgêneras, elas sofrem, ou seja, quando eu falo de ruptura familiar em média aos 13 anos, significa que é uma evasão de todos os outros sistemas, né? Ou seja, desde o ambiente escolar, desde ambiente médico, acesso ao judiciário, enfim, são coisas invisíveis que pessoas cisgêneras não enxergam. Né? Quando a gente fala assim, olha, é difícil até para tomar um ônibus, é porque realmente é difícil. É difícil. Sim. É difícil, porque as pessoas leem aquele corpo como aquele corpo que é hierarquicamente além da margem, abaixo da margem, porque a gente tem uma estrutura que para um menino de 6 anos, ele vai fazer essa leitura. Porque a gente vem desde um começo de vida observando, nós somos seres inteligentes que a gente observa as coisas. A gente sabe que realmente quem está dentro de uma estrutura que hoje é formada dentro de uma hierarquia, em quem realmente a gente tem que bater. Olha só, porque isso aqui parece uma selva, né? E aí parece que para a gente estar bem, a gente tem que se comparar ao outro e aí pegar qual que é ali dentro de uma estrutura social, qual que é a mazela do outro, para a gente se sobressair dentro da mazela alheia. E aí, essas pessoas transgêneras, para estarem dentro do mercado de trabalho, elas precisam de capacitação. Essas empresas têm que gastar esses rios de dinheiro que elas ganham em capacitação. Não adianta querer... Claro, eu acabei de falar que precisa de fazer todos os bolos, né? A fatia dos bolos. Vai ter a trans que está formada, legal, vai estar ali apta para sua empresa, mas a gente tem que pensar para que todo mundo, quando a gente fala, a gente tem uma expectativa média de vida de 35 anos e todo mundo fica assustado. Mas para a gente mudar isso, precisa da coisa básica que é a educação. Eu preciso capacitar essas meninas, eu preciso capacitar o judiciário e os órgãos de saúde para eles saberem como que eles fazem um tratamento mesmo, né? De como tratar uma pessoa transgênera. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas não vão procurar estes órgãos porque elas sabem que não vão ser bem tratadas. Né? Quantos casos a gente escuta da coisa mais absurda do mundo, de pessoas trans que vão usar o banheiro e são expulsas do banheiro. Né? Entra um segurança atrás e retira essa pessoa trans do banheiro. Banheiro, uma necessidade, ou é número 1 ou é número 2, assim, é banheiro, é dos acessos mais básicos, assim, é uma dignidade, você começa, uma das grandes discussões em empresas, por exemplo, né, Mel, é a questão seguinte, mas, ok, nós vamos receber pessoas trans aqui, mulheres, homens trans, como é que a gente vai fazer com um banheiro? Pessoal, é só um banheiro, mas não é só um banheiro, mas não é apenas um banheiro. É só pegar um ônibus, mas não é apenas pegar um ônibus. Mel, são vários não lugares, são vários não acessos. E não por acaso, essa live é acesso, afeto e humanização. Porque sem isso, tudo ao mesmo tempo agora, a gente não pode descer no play. Não por acaso, a Declaração Universal de Direitos do Homem, no seu artigo 1º, todos, e hoje atualizando todos, todas e todos, nós temos iguais em direitos todos, e o seu todos não cabem. Todas as 7 bilhões e 800 milhões de diversidade do planeta Terra, não é todos, é quase todos, são apenas alguns dos todos. Então a gente questiona sobre a questão de preconceitos estruturais, como bem lembrou Kaylin, querida, aqui a misoginia estrutural também, nós questionamos sobre desigualdades socialmente construídas. O natural é ser diferente, é ser diverso. Agora, o que nos
afasta diametralmente são as desigualdades socialmente construídas. E aí também, Mel, é muito interessante você falar sobre as corporeidades possíveis, sobre para além de mulheres negras cis e trans, para além de identidades possíveis e gêneros, nós somos pessoas. Então, lembremos, humanizemos essa questão de diversidade e inclusão em empresas antes de qualquer recorte didático. Pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas mulheres, pessoas com deficiência, pessoas. Sempre começa, e não termina, mas sempre começa com pessoas. E, Mel, você super bem trouxe a questão de interseccionalidade, nós temos possíveis recortes interseccionais ao mesmo tempo, tudo agora, né? Você, mulher, negra, trans, identifica como travesti, e sênior, e papapá, e eu como homem cis, branco. Aí tem uma questão de aliados, tem uma questão de pessoas aliadas, a importância estratégica. Aí eu te pergunto, da minha perspectiva de fala, eu como homem cisgênero, como é que você entende, ainda mais nesse Dia Nacional Internacional de Visibilidade Trans, como é que você entende a importância de pessoas, por acaso, cisgêneras, em assumirem e serem aliadas, em estarem, tamo junto, por uma causa de inclusão de narrativas trans? O papel do aliado é fundamental, né, Gui? Porque a jornada de pessoas transgêneras é uma jornada muito solitária e com muita dor. Tem uma hora que a gente precisa compartilhar essa dor, né? E dentro do mercado de trabalho, a gente ainda não destrinchou todas as barreiras, né? A gente ainda tem barreiras que são muito simples, que é do nome social, como que a gente garante acesso a banheiro, mas enfim, né? Mas empresas que estão ali sendo pioneiras ou estão desbravando, estão recebendo a primeira pessoa transgênera, ela entra nesses questionamentos. E o papel do aliado é muito importante, o papel da escuta do aliado, né? O papel da empatia do aliado, o papel do acho que o aliado é muito importante saber como que o papel dele impacta naquela outra vida, né? Porque é uma troca. E aí essas pontes são muito necessárias para que essa pessoa seja inclusa de uma forma muito verdadeira, né? E ela possa, além de ser uma pessoa de um grupo minorizado, ela realmente ser uma pessoa, ser uma profissional, né? Porque não adianta toda vez falar, a Mel é uma advogada que é trans. Não, a Mel é uma advogada e acabou, né? Quando eu fiz o exame da OAB... Gente, eu estou falando leitura labial. Perfeito, desculpa, Mel, perfeito. Não adianta colocar este marcador. O marcador é muito importante, né? Porque eu já tinha falado, foi como eu falei, a minha vivência, ela é coletiva, né? Eu tenho a minha subjetividade, ela vai até um certo limite, né? Tem horas que eu tenho que me posicionar como um ser coletivo. E a minha coletividade, ela tem diversos atravessamentos de uma série de grupos minorizados, né? E aí eu preciso trazer este recorte para falar, olha, eu sou uma advogada, me fortaleço em grupos de advogadas negras, sem dúvida, mas vai ter uma hora que a pessoa precisa simplesmente me enxergar como advogada. Eu faço diversas interfaces, né? Então, a minha corporeidade diz muito, né? Até voltando na pergunta anterior, a minha corporeidade demarca muito, Gui. Eu tenho um timbre de voz que as pessoas sabem que elas estão conversando com uma travesti, né? A minha corporeidade, ela demarca qualquer lugar aonde eu chegue. As pessoas sabem que ali tem um corpo transgênero, e aí, por que elas sabem? Porque aquele local é avesso à minha corporeidade dissidente, né? Porque é um lugar que ele é para o imaginário só de receber corpos heteronormativos e brancos. Quando entra uma pessoa não branca numa posição de liderança e uma pessoa não cisgênera, aí eu tenho um estranhamento. O estranhamento, ele é provisório, né? Mas cada vez que eu tenho que enfrentar um projeto diferente com pessoas diferentes, eu sei que essa questão vai passar na cabeça deles por algum momento, né? E aí, normalmente, eu me posiciono
Você falhou para mim, mas eu vou continuar. Mel, o seu Não me áudio falhou um escondo, a minha pouquinho, mas a gente está corporidade, a minha voz recebendo não ele escondem. perfeitamente, tá? Mas eu sempre entro com o meu lado profissional muito antes, eu faço entregas muito antes para depois um dia discutir, né? Como que impacta eu sendo esta travesti, eu fazendo esta entrega e eu estando ocupando aquele espaço. Não adianta eu só ocupar o espaço se eu não transformá-lo. Eu preciso transformar esses espaços para que tenham outras pessoas. Né? Mel, Então é muito perfeito. importante. É, quando você me faz esta pergunta, né, é muito importante eu falar neste ponto, né? Porque não adianta eu só ocupar um espaço, porque eu ocupar o espaço, ele pode chegar naquele lugar que a gente não quer, que é o espaço de não ter uma inclusão real, de não ser uma inclusão genuína. Ah, tá bom, preciso de marcadores de pessoas transgêneras, contrata. Mas não, né? Precisa ter uma transformação e eu não posso, carregando essa corporeidade, carregando esses atravessamentos, não transformar onde eu estou. Então eu transformo ao tempo todo. E transformar não significa... Transformar significa simplesmente eu sempre estar defendendo a minha identidade de forma coletiva. Não adianta eu só defender o meu umbigo. Eu preciso defender todas as minhas em todos os lugares. Perfeito, Mel. Você citou, você começou esta fala falando o seguinte: eu sou uma advogada, eu estou líder, eu sou uma mulher negra líder numa grande empresa americana. Isso me leva aos braços e à Não te fala ouço. da nossa deputada por São Paulo, Érica Malunguinho, que agora na segunda-feira, num programa chamado Papo de Segunda, né, onde há 4 homens, entre os quais Emicida, felizmente, né, onde tem uma dinâmica de uma hora, até a pauta é totalmente estranha, e ela fala ao final: nós não apresentamos as deputadas cis como aquela deputada cis, aquela profissional cis, aquela diretora cis. Não, a gente apenas fala diretora, a gente apenas fala líder. E tem que falar deputada. Eu sou uma deputada, só que vem antes de mim aquele recorte identitário. A primeira deputada trans por São Paulo. Ok, é por uma questão de conscientização, mas sim, nós devemos pensar que, para além da identidade de gênero, tem ali uma pessoa totalmente humanizada e que humaniza as relações. E você traz muito, muito, muito disso, Mel, nas suas falas. E você trouxe também uma questão de você, como advogada negra, temos aqui colegas, amigas, advogadas negras, a Ana, a Michele, a Cris, da Comissão da Igualdade Racial, da OAB Lapa, que são advogadas negras que têm feito um trabalho excepcional, como outras tantas advogadas negras no Brasil, e tantos outros profissionais também negras. É o seguinte: estamos aqui não por acaso, estamos aqui para, além de ocupar, porque de fato precisamos estar aqui. E aí, Mel, eu te falo o seguinte: tem um momento de afeto, muito, tem um momento de acesso, muito, e tem um momento de humanização. Você não trouxe, mas nós sabemos que você tem uma história com o Bloco Afro e Lu Albadimim, aqui de São Paulo, capital de onde a gente fala. Então, Mel, esbanja amor, esbanja afeto, esbanja inclusão e nos fale a sua experiência no Ilu Albadimim. Primeiro que o Ilu é um espaço, para mim, de cura, né? E pandemia, eu tô sentindo muita falta de ocupar as ruas para este momento de cura, né? Então eu vou ter que segurar, gente, todo mundo, né? Vai ter que segurar aí essa onda para esperar tudo isso passar. Mas o Ilu, para mim, significa um lugar de cura. E ele tem um papel muito revolucionário quando a gente pensa o papel social do Ilu, né? A gente tem que pensar que é um grupo de carnaval, uma banda formada por 450 mulheres. É um trabalho
heterogêneo, né? Tem mulheres negras e tem mulheres brancas. A Lu tá aí, te amo. Então, e o que é revolucionário? Mulheres pretas cantando e tocando para orixá. Isso é muito revolucionário, né? Primeiro que é um mar de mulheres, é um mar de mulheres sem fim, uma potencialidade do qual é revolucionário de novo, né? É uma potencialidade, eu tô falando aqui da... Tem milhares de exemplos, mas a Lu Mandando Coração é uma potencialidade, uma editora, uma mulher preta, né? Trazendo histórias para criança. Isso é maravilhoso, né? E tem tantas outras 449 potencialidades. Então eu gosto muito do Ilu, e eu tenho uma história muito engraçada com o Ilu, porque a primeira vez eu sou muito fã de uma... Enquanto eu trabalhava na empresa de telecom, tinha a Rita Teles. E a Rita Teles trabalhava na minha área. E aí, um dia, ela de uns 6 meses antes de entrar no PDV, ali que as empresas oferecem, ela mudou. Ela mudou o cabelo, ela mudou o vestuário, né? E aí, puxa, que bacana, né? Isso é pra gente... Tô falando lá em 2010, 2011. Nossa, isso pra gente é super bacana, né? Blá, blá, blá. E aí, quando a Rita sai, eu começo a acompanhá-la nas redes sociais. Só uma falhadinha no seu som. Quando a E aí eu Rita vi que a sai Rita e estava você no Ilu acompanha Odá. nas E redes aí eu sociais. fui procurar ver o que era. Fui no primeiro cortejo e fiquei apaixonada. Fiquei alucinada com aquele grupo, com aqueles tambores, com aqueles pernaltas, com aquele fogo. Eu fiquei enlouquecida com o Ilu. E aí chegou o final do cortejo que eu fui lá dar um abraço nela. Eu falei assim, eu quero entrar nisso. Falei, quero Por entrar. favor. Por favor, eu quero fazer parte disso. E aí, depois de alguns anos, ela me liga e fala assim, Mel, tem um apelo gigante aqui no Ilu pra gente fazer uma inclusão de pessoas transgêneras e que a gente tem conseguido. E aí eu cheguei no Ilu, não era essa Mel de hoje, era uma outra Mel. Era uma outra Mel, uma Mel de lace, era uma Mel completamente diferente, né? E aí, entro. Fica Cerimônia tranquila, de Mel. Entra acolhida, no Ilu. Tem uma galera do né? E é uma Ilu aqui te cerimônia... aplaudindo muito, viu? Eu amo a Lu. Eu amo a Lu. É um prazer tocar do lado dela, assim. Ela é maravilhosa. E tem uma cerimônia de acolhimento. E aí, para essa cerimônia de acolhimento, eu caio de cara, porque a presidenta, né, do Ilu, ela me pega pelas mãos e eu sou a primeira mulher a receber o axé ali da Nega Duda, que é uma super referência, né? E aí peguei, fui a primeira a receber esse axé. Isso me passa uma imagem muito clara. Estamos trabalhando com trans de uma forma muito genuína, sendo acolhida dentre essas outras 448 mulheres, né? E aí isso foi muito transformador. E o Ilu me Fantástico. transformou de uma forma muito genuína o meu feminino, a minha forma de lidar com o meu feminino. Porque ali eu percebi que eu estava numa bolha da minha construção de feminilidade, né? E aí eu transformei completamente a minha visão e o meu conceito de mulheridade e de feminilidade, porque eu encontrei muita sororidade dentro do Ilu, né? Tem muito este apoio do Ilu, né? As mulheres são completamente... esse conceito de sororidade, ele acontece de uma forma muito orgânica, né? É um processo que tem as mulheres tocando o instrumento e cada uma dentro do seu tempo, cada uma utilizando as suas redes de apoio. Eu estou de Casa Cleo, ó. Isso aqui é fruto da estilista do Ilu, né? Hoje eu já não compro mais em lojas grandes para qualquer coisa. Eu compro com pequenos produtores. Eu tô num perrengue enorme, Gui, de fazer aulas particulares de inglês. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar dentro do Ilu. Todo dia, 7 da manhã, eu faço inglês com uma professora, que é uma das integrantes do Ilu, né? Então, este é o conceito da sociedade que a gente quer pra gente, né? Eu não Fantástico, sei se Mel. você tá falando, tá?
Assim, talvez a gente seja com um pequeno delay. Você acabou de falar sobre o seu brinco étnico e toda esta sororidade, esta irmandade também presente no bloco Iloba de mim. E aí eu tenho que trazer uma experiência pessoal. E aí a gente já se encaminha para os 5 e tantos minutinhos finais. Primeiramente, o seguinte, um convite a todos e todas aqui, quarta-feira que vem, dia 7 de abril, sempre pontualmente 7h30, recebo Luísa Nunes, que é gerente de programas e diversidade América Latina do Facebook, onde ela, como mulher negra com deficiência, vai trazer a sua visão sobre desenvolvimento, progressão e protagonismo de carreiras e narrativas de pessoas com deficiência. E aí, Mel, todos e todas convidados, evidente. E aí, Mel, essa questão do Iloba de mim e tal, essa questão de o corpo é político, nós expressamos corporeidades múltiplas e você é um exemplo mais do que protagonista na sua trajetória. E essa experiência pessoal minha, eu compartilhei com você e trago para todo mundo, cerca de quase 2 anos atrás, no Quilombo, no Quilombo da deputada Érica Malunguinho, aqui em São Paulo, um conjunto de mulheres negras ali reunidas, 10 mulheres negras reunidas, 5 mulheres cis, 5 mulheres trans, e eu ali aprendendo com elas na prática, arrepiado, o que é sororidade, quais são as armadilhas que o racismo, que o machismo, que a transfobia, que a opressão de classe cai sobre tanto mulheres negras cis quanto mulheres negras trans. Não é apenas isso, mas é sobre isso que a gente fala. E, Mel, nos encaminhando para o final, infelizmente, eu faço um convite público aqui. É muito conteúdo para uma live só, você está intimado a voltar aqui, ok? Talvez o áudio falhou com o Mel. Mel, você gostaria de... Tá intimada, tá intimada. A gente está com um pequeno atrasinho de retorno, mas sem problema. Com aquário. Quem sabe vacinados, você aqui do meu lado, a gente leva essa live juntos. Mel, nos encaminhando para o final, infelizmente, está feito aqui o convite público, a gente marca uma outra data e você vai trazer muita mais potência e narrativas. Suas reflexões finais, um brinde ao nosso encontro e vamos lá, por gentileza. Gui, primeiro te agradecer pelo convite. Estou muito feliz. Eu adoro conversar contigo. Você me ensina, me inspira muito. Vi diversas mulheres e homens que eu admiro muito durante essa live, trocando a informação. E eu achei o máximo, mas eu não consegui ler tudo. Depois eu leio com calma. E eu acho que, como considerações finais, a gente está passando por um momento... eu sempre falo que eu estou exausta. Eu tô sempre exausta ultimamente. Eu não tenho tido tempo para nada, mas graças a Deus tô aqui com todas essas possibilidades de muitas vezes trabalhar em casa. E quando eu não trabalho em casa, eu tô com uma segurança enorme. Então, dentro do possível, quem pode, se cuida, se proteja, porque a gente não tá enfrentando um momento fácil. É um momento super difícil. E é difícil a gente não adoecer ou a gente não ir para um lugar do qual a gente não consiga controlar. Deu uma falhadinha no seu retorno, Mel. Saímos de um lugar do qual nós não possamos controlar. Ou seja, uma websérie com, acho que com 18 episódios. E que ganhou um prêmio de diversidade por isso. Que é uma das dançantes, ela fala uma frase muito interessante, é muito determinante e vem muito acalhado com o que a gente conversou. Não é possível hoje a gente ter um mundo que não caiba todo mundo. A gente precisa ter um mundo onde todos caibam, né? Não tem porquê uma pessoa, por ter a identidade dela ou por ter a corporeidade dela, que ela não caiba neste mundo. A gente precisa entender contextos e a gente precisa entender estruturas. E a gente não pode mais almejar que essas estruturas permaneçam. Né? A gente precisa hackear o sistema. Porque, na verdade, todos nós estamos dentro
né? A grande maioria das pessoas que pelo menos nos escuta, estamos dentro de grupos minorizados, né? Mas a gente tem um poder muito grande, que é de criar pontes dentro dos nossos grupos e dentro com os outros grupos, né? Para a gente conseguir de uma forma muito genuína e de uma forma muito estratégica, porque em todo momento a gente tem que ser estratégica, né? A gente criar de uma forma estratégica essas movimentações, né? A gente precisa que a nossa margem vire o nosso centro de poder, que vire o nosso local de poder. A gente não precisa mais ter uma movimentação. A gente precisa simplesmente valorizar as nossas origens e as nossas identidades e trabalhar dentro disso, né? Porque isso é mais sofisticada de quem está dentro de uma bolha, né? Vamos deixar que aquelas outras pessoas trabalhem, né? Trabalhem de uma forma exaustiva para não chegar neste lugar. A gente está numa situação hoje dentro de um país que começou com uma reclamação. Por que tinha tanta empregada esperando o voo? Por que o filho da empregada entrou na mesma universidade do filho da patroa? E a gente chegou nesse caos que a gente chegou por conta desse tipo de pensamento, desse tipo de colocação. As máscaras caem, Mel, não por acaso as máscaras caem, e é importante que elas caiam para a gente saber exatamente o que elas escondem, né? Não por acaso, né? Infelizmente, hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de luta, hoje é um dia de resistência pelo Dia Internacional da Visibilidade Trans. Infelizmente, algumas pessoas ainda vão à rua nesse Brasil de 31 de março. Olha o coração trans aí, com as cores azuis, rosa e brancas, que são as cores da visibilidade trans. Perfeito, Mel, perfeito. E não por acaso, nesse dia que é uma celebração de visibilidade, de humanização de afeto e acesso, ainda há pessoas que vão às ruas em plena pandemia homenagear o aniversário do golpe militar de 64. Então, mais do que nunca, acesso, afeto, humanização, nem menos, nem mais, nesse momento desafiador da nossa conjuntura. E, Mel, eu te devolvo a reflexão de Nina Simone, que eu trago e muitas vezes na live aqui, perguntada a Nina Simone, pianista, cantora, negra, norte-americana, que não foi, embora tenha falecido, ela ainda é uma referência. Perguntada sobre o que é liberdade para ela, liberdade é viver sem medo, ponto. Sem medo de ser quem somos e amar quem amamos, sem medo de sermos as pessoas que ao final do dia entregam valor, entregam tudo e mais um pouco por apenas serem quem são e amar quem somos. Mel, gratidão, e você volta aqui nesse palco virtual. Te amo. Eu te admiro muitíssimo, e você sabe que a admiração para mim é fonte de amor. Já falei isso para também Sueli Carneiro, a nossa mestra. Foi um a gente está com Imagina, a gente está com um pequeno delay. Eu estou retribuindo, você disse que me ama, eu te admiro muitíssimo, volto a falar, e a admiração para mim é fonte de amor, então eu publicamente também verbalizo aqui, que você já sabe, te amo, te admiro. Obrigado a todos, a todas e todos online aqui. Mel, gratidão. Obrigada, Gui, obrigada mesmo. Obrigada por compartilhar aí, conseguir passar dentro desse pouco tempo e dessa internet que não está ajudando, mas obrigada pelo espaço e que a gente consiga se abraçar e nos encontrarmos em breve aí. Eu, você, todos nós que estão assistindo. Muito obrigada mesmo. E visibilidade trans para além do, né? A gente precisa de uma visibilidade que atravesse os memes, que atravesse a fobia recreativa. A gente precisa, de fato, de educação, a gente precisa de humanização, a gente precisa de afeto e a gente precisa de acesso, que são as coisas que são muito invisíveis para as outras pessoas e que impactam muito diretamente e de uma forma direta muito negativa
as corporidades trans, a gente precisa incluir as trans. A gente tem uma corresponsabilidade imensa para que a nossa sociedade ela tenha um novo papel social. Todos nós somos responsáveis por fazer esse novo modelo e de criar novos pactos de humanidade. E esses pactos, eles não vão ter sucesso se eles não tiverem as pessoas transgêneras, né? A gente precisa informar que uma série de estruturas hoje são falhas. E essas estruturas são patriarcais, elas são brancas, elas são heteronormativas e elas são masculinizantes, né? E esse sistema tá falho. Acabou. Inclusive ocidental também, né? E aí esse é o grande recado que eu consigo passar aí para vocês. Com muita falha, tá, gente? Eu tô birutinho. Tá super tranquilo, vai ficar uma gravação perfeita. É um recado potente, é um recado por acesso, afeto e humanização. E, Mel, gratidão, assim, é muita coisa, é muita reflexão. A gente se despede aqui online, mas a gente continua offline e a gente vai juntos e juntas por alianças e aliados, pessoas brancas e negras e indígenas, qualquer outro recorte em diversidade e inclusão, com sem deficiência, com mais ou menos idade, mulheres trans, mulheres cis, mulheres, pessoas, fundamentalmente. É uma pauta de todos, para todos, todas para todos. Mel, gratidão. Um grande abraço e um beijo a todos e todas. Valeu. Obrigada. Eu super agradeço, Mel, eu super agradeço. O pessoal vai ficar salvo aqui, Coração Trans, nas cores da visibilidade trans. Volto a falar para quem não conhece ainda, a cor azul, a cor rosa e a cor branca. Mel, fique em segurança e todos aqui, um grande abraço e um beijo.